Bom dia a todos. Esqueci de tirar a fita aqui da câmera, mas agora nós estamos ao vivo. Descabelado. Enfim, ontem, né? Ou melhor, no último vídeo, nós paramos no inciso 7 do artigo 129 da Constituição Federal. E agora nós vamos dar continuidade e encerrar a parte de Ministério Público na Constituição Federal, que vai até o artigo 130, que trata justamente do Conselho Nacional do Ministério Público, o CNMP, correto? Para quem não me conhece, sou Guilherme, sou servidor, trabalho na 2ª Vara Criminal da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, e esse conteúdo é um conteúdo de apoio para quem está estudando para concurso. Então, eu continuo insistindo que você adquira o seu material, um bom material, seja ele qual for, pode ser direção, estratégia, grandes cursos, tem, acho que, focos, enfim, tem vários cursos aí excelentes, com materiais excelentes que podem ajudar vocês nessa trajetória. O objetivo deste canal, nesse projeto específico, né? Eu estou fazendo uma espécie de gestão de projetos, então o primeiro projeto é esse, né? Ele começou com o MP Rio de Janeiro, saiu o edital do MPU, então, por conta disso, eu fiz uma adaptação, né, em gestão de processos. A gente pode chamar de processos, não, de projetos, a gente pode chamar de um incremento, né, uma gestão por contingência, né? Conforme as coisas vão mudando, a gente faz pequenas alterações. Mas não vou fazer nenhuma grande alteração além disso, certo? Então, nós vamos direto para o conteúdo. A gente parou no... Deixa eu puxar aqui o texto, certo? Que eu já separei aqui com a Constituição Federal, né? Só para recapitular rapidinho, né? A gente leu os 6 primeiros incisos, né, do artigo 129, deixa eu ver o parágrafo aqui, para vocês se situarem, tá? Eu estou usando a Constituição Federal, certo? Letra seca da lei, e com alguns comentários que eu mesmo fiz. Então, o artigo 129, ele tem uma série de incisos, nós paramos no inciso 6, que é o seguinte, né? Mais uma das funções institucionais, que é disso que trata o artigo, funções institucionais do Ministério Público. Isso de forma geral, tá? Então, o que acontece? No inciso 6, nós temos a seguinte função institucional: expedir notificações nos procedimentos administrativos de sua competência, requisitando informações e documentos para instruí-los na forma da lei complementar respectiva. Acontece o seguinte, como aqui a gente está falando de Constituição Federal, ela é uma norma geral, né? Eu sempre falo isso, sempre repito. Então, ela não vai tratar de detalhes. Então, quando nesse inciso 6º, né, do artigo 129, ele fala na forma da lei complementar respectiva, ele está se referindo ao seguinte: cada estado vai elaborar cada MP estadual vai elaborar sua própria lei complementar, que vai regulamentar as funções, enfim, vai repetir muita coisa que já está na Constituição, como garantias. As funções são muito semelhantes, muitas são até iguais, certo? Então, no caso do MP Rio de Janeiro, para quem estiver estudando especificamente para ele, ou para os dois, para o MPU, vai ser a Lei Complementar 106, né? E além da Lei Complementar 106, a gente tem a Lei 8625, de 93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Então, essa é uma lei que aborda todo o Ministério Público. E, além disso, para o MPU, nós temos a Lei Complementar 75, que cuida exclusivamente do Ministério Público da União. Embora eu diga exclusivamente, todas essas leis que eu falei são muito parecidas, sabe?
Então, ao estudar uma, você mais ou menos que já está estudando outra, mais ou menos não, você já está estudando a outra, e quando você pegar a outra lei, você já vai ter muito mais facilidade por ter estudado a anterior, e assim sucessivamente. Nós vamos ver em torno de 4 leis que são muito parecidas. Então, apesar desse número ser meio grande, né, 4 leis, são leis muito semelhantes. Ao você entender bem uma, você vai entender bem todas as outras. Vai bastar dar uma lida com um pouco mais de atenção nas outras leis e se ligar nas diferenças, nos pequenos detalhes e bola para frente. No inciso 7, nós temos mais uma função institucional do Ministério Público que eu considero muito importante, que vocês gravem, porque ela cai muito em prova, que é a seguinte: ele tem como função institucional exercer o controle externo da atividade policial, na forma de lei complementar mencionada no artigo anterior. Lei complementar mencionada no artigo anterior, eu já me referi, são as leis complementares que cada MP vai editar, né, vai publicar, cada MP, né, cada ramo, no caso do Ministério Público da União, que inclui o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, cada um vai ter essa lei. E isso também em cada estado, MP do Rio de Janeiro, MP de São Paulo, MP do Piauí, MP do Amapá, todos esses ministérios públicos gozam de autonomia funcional e administrativa, como nós já repetimos 1000 vezes, e é com a repetição que a gente memoriza mesmo, vai elaborar essas leis. E essa função de exercer o controle externo da atividade policial é fundamental, porque, como eu já disse, o MP ele tem funções, ou melhor, prerrogativas investigatórias. Ele pode promover diligências, certo? Investigações. Quando ele tem notícia de um fato supostamente ilegal, ele pode pegar o seu pessoal e se direcionar até o local, ele pode requisitar pessoas para oitivas, né, para escutar pessoas, depoimentos ligadas ao referido fato que está sendo investigado. Então, ele pode fazer uma série de coisas, e ele tem recursos para isso, inclusive recursos de pessoal, recursos materiais, no sentido assim de viaturas, instrumentação e uma série de coisas, certo? Então, ele tem como essa função verificar por que externo, porque não é um controle interno, é um controle externo. O controle externo, ele pode, é um controle assim, vamos dizer, vinculado, certo? Ele não exerce nenhum tipo de hierarquia sobre a polícia, sobre os órgãos policiais, sobre as instituições policiais. Mas ele tem a função de ficar ali xeretando, vendo se está tudo certo. Ele tem contato com a corregedoria da polícia, com a ouvidoria, e fiscalizando a atividade policial. No caso, para talvez evitar excessos, né, na atuação da polícia, quando ela atua de forma ostensiva, ou mesmo ilegalidade, quando a polícia civil, por exemplo, está promovendo uma investigação de um crime. Vou dar um exemplo: para ela implantar uma escuta em um determinado prédio, casa, ou em algum local, ela precisa de autorização judicial. Então, se a Polícia Civil faz uma investigação dessas sem autorização judicial e planta lá dá uma bugada lá em um prédio, em um escritório, sem a autorização do juiz, sem um mandado, ele está cometendo uma ilegalidade. E se o Ministério Público tem notícia disso, ele tem o direito de exercer esse controle externo, investigar e, se for o caso, provocar o Poder Judiciário para tomar providências. Basicamente é o que quer dizer esse artigo. Ele é muito rico, embora pequeno, tá? E aí, na sequência, o inciso 8º, não é artigo, é inciso, né? O inciso 8º tem mais uma função institucional do Ministério Público, que é requisitar diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial. Bom, já falei sobre isso, né? Acabei de falar. Indicando os fundamentos jurídicos de suas manifestações processuais. Indicar fundamento jurídico tem a ver com o princípio da motivação, tá? Tudo que se faz, né, em termos legais,
todas as organizações, todos os órgãos que têm algum poder, né, de poder imperativo, poder de se impor a terceiros, né, a particulares, como, por exemplo, requisitar alguém, né, a pessoa é obrigada a isso, se ela for requisitada pelo Ministério Público para prestar um depoimento, tudo isso precisa ser motivado, precisa ser fundamentado. É o que a gente chama de pressupostos fáticos e pressupostos jurídicos. Ou seja, tem que ter um fato que embase aquela determinada decisão, e essa determinada decisão tem que estar amparada pela lei, que é o pressuposto jurídico, certo? O pressuposto fático, pressuposto jurídico formam o princípio da motivação ou a fundamentação jurídica, como está escrito aqui na lei. Eles escreveram um pouco diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o inquérito policial, pelo seguinte motivo. Tanto na prova do MPU quanto na prova do MPRJ, vai cair ou direito processual penal, ou direito penal propriamente dito, que eu acho que é só no MPU, certo? E uma das coisas que se estuda é o inquérito policial, né? Embora a polícia não pertença ao MP, ela também tem poderes investigatórios, então é importante você entender o que é um inquérito policial. Não é difícil, porque é uma coisa que você ouve falar direto. O inquérito é uma investigação, né? Só que o inquérito policial, ele tem várias características, né? Por exemplo, ele precisa ser escrito, tudo isso para resguardar as garantias das pessoas que estão sendo investigadas, uma pessoa, 10 pessoas, uma quadrilha, por exemplo. Então, ele tem que ser escrito, sigiloso, né? Porque enquanto não se tirar nenhuma conclusão para encaminhar ao Ministério Público, esses fatos não podem ser públicos, porque você pode estar investigando alguém e suspeitando de alguém, né, algum suspeito, e ele ser inocente. Então, se você não mantém esse sigilo, né, e algum órgão da mídia fica sabendo que o fulano de tal está sendo investigado, e isso acontece muito, porque essas informações vazam, né, e a mídia já lança logo, não quer nem saber, porque a mídia não tem pudor algum, nem a maioria dela, tá? Sinto muito. A mídia, pelo menos no Brasil, mas não é só no Brasil, ela é inescrupulosa. Então, quando ela tem uma informação assim, o deputado tal está sendo investigado pela polícia, tá? Faz parte de um inquérito. Essa informação nem era para ter sido divulgada, mas como a mídia tem fontes dentro da polícia, dentro do MP, dentro de qualquer instituição, vai alguém lá, algum boca mole, né, algum bocão vai lá e dá com a língua nos dentes, isso vaza para a imprensa, e a imprensa rapidamente, louca por cliques, né, por audiência, divulga isso. Por isso que ele precisa ser sigiloso, né, mas nem sempre é possível. Oficial, né, ou seja, ele tem que cumprir todas as regras de ofício para que ele seja instaurado. Inquisitivo, né, essa parte é muito importante, tá? No inquérito policial, enquanto você está sendo investigado, até porque por ele ser sigiloso, se eu estou sendo investigado pela polícia, por exemplo, isso vale para o MP também, eu não tenho direito nessa etapa processual ao contraditório e à ampla defesa, tá? Porque enquanto está havendo inquérito, eu não estou sendo acusado de nada. São só averiguações, investigações. Então, enquanto a polícia estiver fazendo um inquérito, né, ou o MP estiver fazendo um inquérito também na seara criminal, por exemplo, o investigado não tem direito a contraditório e ampla defesa. É o que diz aqui, é inquisitivo, certo? Ele não é acusativo, mas é inquisitivo. Então, as pessoas não vão ter direito, né? Ele é formal, porque ele tem que seguir toda a forma, né? Existe uma forma, né, oficial, uma forma para você promover um inquérito, tem regras, né? Melhor dizendo, preparatório, por quê? Porque ele prepara para uma possível ação que pode vir a acontecer, como pode não acontecer, se no final das contas a investigação não der em nada, certo? E instrutor é no sentido de instruir, de cognitivo, no sentido cognitivo, de adquirir informações, de colher informações. Então, as instruções têm esse objetivo, né, de instruir os elementos, os membros que estão lá fazendo a investigação, né, e municiá-los de informações. Então, eles estão sendo instruídos baseado no que eles estão praticando, no ato
que eles estão praticando dentro do inquérito policial, certo? Então, vamos seguindo em frente. Né? E outra coisa interessante é que o sigilo ele também é importantíssimo, porque se a pessoa descobre que está sendo investigada, é muito mais fácil para ela disfarçar, fugir, né? Dar um tempo. Então, o cara é um traficante de armas, de drogas. Se ele descobre que ele está grampeado, né? Mesmo com autorização judicial, como tem que ser, ele não vai mais usar aquele telefone, ele vai trocar. Entendeu? Então, por isso que o inquérito precisa ser sigiloso também. Um pouco para preservar as partes e também, talvez principalmente, para que as pessoas investigadas não saibam que estão sendo investigadas, porque se você sabe que está sendo investigado, é muito mais fácil para você disfarçar, interromper a sua atividade ilícita, seja ela qual for, né, para dissuadir a polícia de que você é um criminoso, e aí você pode sumir, pode fugir do país, e aí melou tudo. Então, é mais uma característica, talvez a principal, que do inquérito o inquérito dever ser sigiloso, né? Enfim, oficial, como eu já falei, realizado por autoridades competentes, né, agentes públicos, escrito, formal, bom, isso tudo eu já falei. E a função principal, isso é importante talvez até tomar nota ou grifar, né, se você tiver isso no seu material, o inquérito policial é realizado para apurar a autoria, a materialidade e as circunstâncias do crime. Porque sem esses 3 elementos, você pode até conseguir acionar o Ministério Público e o Ministério Público pode até levar isso até o juiz. Mas se não houver materialidade, se não houver autoria, você não sabe quem cometeu o crime, como é que o juiz vai receber uma ação, aceitar, né, um processo, se ele não sabe nem quem cometeu, ou se tem 13 pessoas e você tem dúvida ainda de qual das 13 está envolvida, entendeu? Ou quantas são. Então, a falta de clareza na autoria, a falta de materialidade, que é o quê? De matéria, de coisas concretas que foram praticadas, supostamente praticadas pelos investigados. Se você não tem isso, e muito menos circunstâncias de um crime, então esse inquérito ele vai ser arquivado, porque ele não vai dar em nada. Não adianta tentar levar para o judiciário, porque ele não tem consistência, certo? As autoridades judiciais, por exemplo, não vão aceitar e certamente o Ministério Público também não. No inciso 9, né, exercer outras funções que lhe forem conferidas, aí isso engloba uma série de funções, né, não vamos nem perder tempo com isso, desde que compatíveis com sua finalidade. Ou seja, ele não pode praticar o famoso desvio de finalidade, entendeu? O Ministério Público, por exemplo, ele não pode... Não é função dele julgar, né? Não é função dele absolver ninguém. Então, ele não pode praticar algo que esteja fora da sua área de competência, entendeu? Ele não pode fazer policiamento ostensivo, que cabe à PM, por exemplo, entendeu? Isso foge às finalidades do Ministério Público. Então, ele não pode fugir às suas finalidades, às suas funções típicas, né? Como se costuma dizer. E, seguindo ainda nesse inciso 9, sendo-lhe vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Ou seja, ele não pode representar judicialmente uma prefeitura, por exemplo, ou um governo do Estado, como advogado. Não é função. O Ministério Público não advoga, certo? Ele promove causas, ele acusa. É um órgão acusatório, fiscaliza a lei, né? Então, ele não pode prestar consultoria jurídica a uma entidade pública, por exemplo, como está escrito aqui, né? Então, uma determinada entidade, um ente, né? O município do Rio de Janeiro ele está querendo se municiar de informações jurídicas a respeito de determinado tema, determinado fato. Não adianta ele ir lá no Ministério Público, porque o Ministério Público tem muitas informações e tem muitas pessoas lá competentes que entendem muito de diversas áreas do direito e de outras áreas. Mas falando da área do direito, nenhuma autoridade externa pode chegar lá e pedir consultoria, pedir auxílio, pedir informações nesse sentido, tá?
A única coisa que eles podem fazer é notificar o Ministério Público de que algo aconteceu ou que possivelmente está acontecendo, e aí o Ministério Público vai atuar por conta própria, né? Sem prestar consultoria para que esse órgão faça, talvez, o que o Ministério Público faria. A ideia do inciso é mais ou menos essa. E a gente segue para o artigo 1º, tá? A legitimação do Ministério Público para as ações civis previstas neste artigo, que a gente já falou disso na última live, né? A legitimação do MP para ações civis previstas neste artigo não impede a de terceiros. Por quê? Porque a ação civil, né, ela não é privativa do Ministério Público, apenas a ação penal pública, seja condicionada ou incondicionada. Então, a ação civil ela pode ser proposta por qualquer particular, né, qualquer interessado. Então, o fato de o Ministério Público poder atuar nessas ações civis não significa que elas são privativas do Ministério Público. Daí, o parágrafo dizer que essas ações civis previstas neste artigo não impedem a de terceiros, ou seja, de terceiros atuarem nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei, né? Seguindo a Constituição e as leis. No parágrafo 2º, né, as funções do Ministério Público só podem ser exercidas por integrantes da carreira. Óbvio, o cara que passou por todo aquele processo lá seletivo, né? Que nós já falamos um pouco, mas vamos falar mais quando falarmos de administração pública, né? De concurso público. Embora eu já tenha falado bastante coisa, mas mais na frente nós vamos repetir. Certo? Outra coisa, os membros de carreira do MP deverão residir na comarca, certo? Comarcas são divisões administrativas, tá? Então, por exemplo, um município muito grande como o de São Paulo, ele é dividido em uma série de comarcas, certo? Eu não sei aqui o nome, mas, por exemplo, pode haver uma comarca para a Zona Leste, uma comarca para a Zona Norte, certo? Uma comarca para Grande São Paulo, aqueles municípios que estão coladinhos ali, ABC, Santo André, São Caetano, São Bernardo. E, por outro lado, um município pequeno, né, junto com outro, ou outros municípios pequenos, juntos podem formar uma só comarca. Isso é até mais comum no Brasil, certo? Uma comarca abranger vários municípios. Então, tanto a gente tem a hipótese de um município grande possuir várias comarcas, como a gente tem a possibilidade de uma comarca grande abranger vários municípios, né? Espero que isso tenha ficado claro. E o membro do MP ele deve residir na comarca por questões práticas, né? Ele tem que estar ali presente, atuando. Não adianta ele ser lotado na comarca do município do Rio de Janeiro e morar em Belo Horizonte, por exemplo. Entendeu? Ah, não, mas eu vou 2 vezes por semana e os outros 5 dias da semana eu passo em BH, no teletrabalho, sei lá, o cara inventa uma coisa assim. Né? Claro que eu dei um exemplo muito de 2 cidades que estão bem distantes, mas vamos supor aí ele morar a 150 quilômetros da comarca onde ele atua, ele não deve fazer isso, salvo a autorização do chefe da instituição. Se ele conseguir provar que ele precisa morar naquele lugar por algum motivo, eu estou com um parente doente que eu tenho que dar atenção pessoal, prestar atenção direta, eu tenho alguma outra questão pessoal que me obriga a morar nesse local, que é um pouco distante da comarca onde eu atuo. Se o Procurador-Geral de Justiça ou o PGR, né, em nível federal, autorizar, ou outros chefes de outros ramos do MP, aí beleza, aí ele pode morar afastado da sua comarca. Mas isso não é a regra, isso é a exceção. Parágrafo 3º, nós temos o quê? O ingresso na carreira do Ministério Público, acabei de falar disso, far-se-á mediante concurso público de provas e títulos. Ou melhor, de concurso de provas e títulos, tá? Sempre vai ter que haver títulos. Em concurso para promotor, para juiz, para defensor, sempre terá prova de título. É diferente, por exemplo, de um concurso para auditor da Receita Federal. Ele poderá ter prova de títulos e geralmente tem, mas isso não é uma obrigação.
ou um outro cargo qualquer, tá? Administrativo, burocrático. Em muitos concursos você não tem provas de título, isso não é uma obrigação, mas no caso do Ministério Público você tem que saber que é uma obrigação, tá? E nos concursos é assegurada a participação da OAB, certo? Eu já falei disso em outro vídeo, a OAB é um órgão muito poderoso, certo? Inclusive ela tem essa prerrogativa de fiscalizar todo e qualquer concurso que envolva magistratura, que envolva Ministério Público, Defensoria, Advocacia Pública, certo? Procuradores de município, de estado, ele tem a prerrogativa de ficar ali, atuar ali, ficar de olho, fiscalizar, ver se está tudo certo, emitir opiniões, sugestões. Ele pode fazer tudo isso. A OAB, não é ele, é ela. Ela pode fazer tudo isso, a Ordem dos Advogados do Brasil. E exige do bacharel em Direito, quer dizer, você tem que ser formado em Direito, né? Você tem que ter OAB e tem que ter, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica, observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Esse final é muito simples, né? Obedecer a ordem de classificação é que quem vai ser chamado é o primeiro lugar, depois o segundo, depois o terceiro. Você não pode chamar o terceiro antes do primeiro, o 13º antes do nono, tem que seguir a ordem, certo? Lá na lista de aprovados. E esses 3 anos de prática jurídica é a coisa mais complicada que tem nesse ramo aí, porque em cada organização ligada ao judiciário, funções essenciais da justiça, cada uma tem a sua. No Rio de Janeiro é uma, em São Paulo é outra, no Nordeste, em cada estado também diverge. O que é comprovar 3 anos de prática jurídica? Nem vamos perder tempo com isso, só grave que é necessário, após estar formado, possuir no mínimo 3 anos de prática jurídica para participar do concurso, tá? Porque quando você se candidata a um concurso para juiz, por exemplo, tem lá uma inscrição preliminar. Nessa inscrição você vai botar lá a sua OAB, o ano que você se formou, dados desse tipo. E você não pode mentir, porque você pode sofrer sanções depois. Vamos dizer que você coloca essas informações e que você passe. Na segunda fase, eles vão te pedir essa documentação. E se você não tiver a documentação para mostrar, apresentar, porque você mentiu, né? Na verdade, você estava terminando ainda, estava perto de fazer a prova da OAB, mas não tinha feito ainda, sequer tinha passado, você vai sofrer sanções, tá? Provavelmente vai ser processado, tá? E não é brincadeira, não. Isso não é brincadeira, isso é uma coisa muito séria mesmo. Você não pode mentir para esses camaradas, que eles são muito vaidosos, muito orgulhosos e muito poderosos, o mais importante, tá? E no parágrafo 4º, nós temos: aplica-se ao Ministério Público, no que couber, o disposto no artigo 93, inciso 2º e 6º. Eu vou falar um pouco desses 2 incisos, né? O segundo, ele repete mais ou menos o que a gente já falou. Mais ou menos, né? A promoção dos magistrados, porque esse inciso trata do Poder Judiciário. Então, o que o parágrafo lá quer dizer é que a mesma coisa que é aplicada aos magistrados é aplicada aos membros do MP. Promoção deve ser feita alternadamente por antiguidade e merecimento. Promoção é obrigatória para magistrados que apareçam 3 vezes consecutivas ou 5 vezes alternadas em lista de merecimento. Tá? Tudo isso vai cair, tá? Porque isso está lá no judiciário também. Então, é bem possível uma questão de prova pedindo essas informações. Por isso, escute isso, leia isso principalmente. O merecimento é avaliado com base na presteza e segurança no exercício da jurisdição, né? Então, o cara tem que ter uma atuação eficaz, eficiência, efetiva, ilibada, entendeu? Correta, ética, etc. Isso vai avaliar o merecimento. Ele tem que ser um cara produtivo, atuante, né? O merecimento também é avaliado com base na frequência e aproveitamento em cursos de aperfeiçoamento. Na área de servidores públicos, seja servidores comuns, como eu sou, ou membros de carreiras mais relevantes, como um membro do MP, volta e meia há cursos, você tem que participar desses cursos. Se você não participar, você vai pegando uma pontuação negativa lá. Isso pode te prejudicar se você ainda estiver em estágio probatório
ou no caso do MP, no período de vitaliciedade. Vamos dizer, o cara não foi em nenhum curso, entendeu? O cara, frequência, né? O cara quase não aparece lá, vai uma vez por semana, fica inventando desculpa, que está doente, que não sei o quê. Isso tudo vai pesar contra ele e pode trazer prejuízo na hora que ele for ser efetivado. No caso do MP, depois daqueles 2 anos, para adquirir a vitaliciedade. Então, ele precisa estar atento a isso daí. E o inciso 4º, né, do artigo 93, trata da aposentadoria compulsória por invalidez, certo? Que é prevista nesse inciso do artigo 93 da Constituição. Tudo isso são coisas, são prerrogativas do Judiciário que o Ministério Público, ao longo dos anos, foi conquistando para si também. Ele foi tentando cada vez mais se igualar ao Judiciário em subsídios, né, em grana, em direitos, né, em prerrogativas, e foi conseguindo. É uma coisa de corporativismo mesmo, não estou nem falando aqui no sentido pejorativo, mas ele foi cuidando de crescer enquanto órgão. Uma vez que ele não é um poder, em um dado momento do passado, um promotor ganhava muito menos que um juiz. Um promotor tinha muito menos direitos, em termos gerais, do que um juiz. E com o tempo eles foram pleiteando isso, né? Através de seus sindicatos, de suas associações, de seus órgãos competentes, e pleiteando isso até que eles foram conseguindo emendas à Constituição e que garantiram as mesmas prerrogativas, praticamente, do Judiciário para si enquanto membro do Ministério Público. E, por último, a aposentadoria facultativa, ou seja, quando o cara quer se aposentar, está cansado, não quer mais trabalhar, para magistrados e para membros do MP, ela precisa se dar com 30 anos de serviço, no mínimo, né? E 5 anos de exercício efetivo. Por quê? Para te dar um exemplo, né? O cara já é um funcionário estadual antigo, ele é um auditor da Cefaz, do Rio de Janeiro. E ele já está lá há um tempão, está lá há quase 27 anos, certo? Em tese, vamos supor que ele passou no concurso para o Ministério Público e começou a atuar lá. Ele já tem 27 anos de serviço, né? Vamos botar assim. Com 3 anos, ele adquire esses 30 anos, né? Que talvez garantam o direito dele se aposentar facultativamente. Porém, ele não cumpriu os 5 anos dentro do Ministério Público. Então, não interessa, se ele chegar com 35 anos de serviço no Ministério Público, por ter atuado na esfera estadual, né? Porque isso é aproveitado, né? Cada estado tem isso. Como em outro cargo, seja ele qual for, ele foi professor do estado, estava no magistério, entendeu? E aí ele passou para o MP, não interessa, ele tem 32 anos de magistério, ele vai ter que ficar mais 5 no Ministério Público para poder aí ver se ele tem os direitos para aposentadoria facultativa, para dizer, eu quero me aposentar porque eu não quero mais trabalhar. Ele vai ter que ficar, no mínimo, 5 anos no Ministério Público. Não interessa quantos anos ele já vinha acumulando antes na esfera estadual, no caso que eu usei como exemplo. E no inciso 4º, nós temos aqui, aplica-se ao Ministério Público no que couber o disposto no artigo 93, ou seja, é tudo que eu já falei, certo? E o parágrafo 5º, finalmente, a distribuição de processos do Ministério Público será imediata. Isso tem a ver com o princípio da celeridade, tá? O princípio da eficiência, que está lá no artigo 37 da Constituição. Não dá para os processos ficarem chegando lá e criando-se pilhas e pilhas de processos, porque isso está prejudicando, no final, a coletividade, que não está vendo as suas demandas atendidas, né? O órgão não está sendo eficiente nem eficaz, né? Está consumindo recursos, os membros ganham muito bem, consome-se muito dinheiro público para pagar membros e suas vantagens, para pagar servidores, para pagar terceirizados, temporários, estagiários, etc. E então nada justifica que você mantenha lá uma pilha, então por isso a distribuição de processo no Ministério Público ela deve ser imediata, ou seja, não dá para ficar esperando, certo? Eu vou interromper o vídeo por aqui, porque o próximo inciso, vou até ter que mudar o título, é o 130 e o 130A. São 2, na verdade, incisos não, artigos, que vão tratar do Ministério Público, do Tribunal de Contas e o A do Conselho Nacional do Ministério Público. São artigos simples, de fácil compreensão,
para quem já vem compreendendo o conteúdo até aqui, mas eu vou manter o vídeo nessa faixa de 35 minutos e vou tentar me controlar para dividir melhor as coisas, para não ficar com vídeos muito longos, né? Então é isso. Eu vou corrigir lá o título, vou ficando por aqui, tá? Não se esqueça, né, de dar um like aí no canal, de se inscrever, de compartilhar. Isso tudo se você quiser, tá? Não estou mendigando like, nem, sabe? Não faço questão, não. Mas é bom. Então, se você quiser fazer, eu agradeço muito. Se não fizer, também eu não vou ficar chateado com você, não. Pode ficar tranquilo, tá bom? Eu vou encerrar a transmissão. Chega de baboseira. E a gente volta com o 130, artigo 130 da Constituição Federal, para aí sim encerrar a parte que nos interessa desse capítulo, desse título da Constituição, das funções essenciais à justiça, ok? Um abraço aí, bom dia.